Um paciente tem 3 anos e 4 meses. Ele fez o piquezinho da língua quando ele tinha 2 meses. Veio para mim já com uma suspeita de apraxia de fala. Quando eu fui fazer a avaliação, realmente uma fala muito incompreensível, de forma mais grosseira, vamos falar que uma fala picada, porque essa é uma característica, da apraxia, que vem uma pausa na parte da transcodificação, ou seja, de um som para o outro dentro da palavra. Essa criança não consegue ter uma eloquência dentro da palavra, no que tange aí a direção, a programação e a execução a nível ainda de palavra. Então, realmente uma criança que falava picado e muito incompreensível. Quando eu fui olhar a parte da estrutura, o frênulo ainda estava muito limitante. Então, vamos lá. Tem uma questão orgânica que impediu essa criança de explorar o desenvolvimento motor de fala dela. Ela pode estar com uma questão motora de fala, mas eu já observei uma questão orgânica, então eu preciso eliminar essa questão orgânica o máximo que a gente pode e tentar trabalhar nessa parte da execução, pensando que essa linguinha, ela não se exercitou, porque a gente aprende a andar andando, a gente aprende a correr correndo e a gente aprende a falar falando. Então essa criança tinha uma dificuldade nessa movimentação da língua, o que fez com que não se desenvolvesse como poderia essa parte motora, correto? Outra questão que a gente observou, uma obstrução na orelhinha direita, uma disfunção tubária, curva tipo C, ou seja, tem uma questão estrutural e tem uma questão auditiva que faz essa criança, na representação do som, já ficar para trás. Então eu tenho 2 fatores que potencializam ainda mais essa dificuldade que poderia ser e pode ser neurológica na parte motora de fala. Então, na minha terapia, eu preciso entender que tem uma questão orgânica, tem uma questão auditiva e pode ter sim uma questão neurológica. E aí a gente vai para a parte da linguagem. É uma criança que ainda tem pouquíssimos vocabulários na parte compreensiva. Como que dá pra gente saber isso? Porque é uma criança que fala, é uma criança que interage. Nessa parte do desenvolvimento pré-linguístico, ele tá legal. Só que a gente percebe algumas pequenas lacunas. Como? Quando a gente aumenta essa demanda de linguagem, quando a gente pergunta algo que não está no concreto essa criança, ou ela foge ou ela dá poucas respostas, certo? Então o vocabulário dessa criança vai ficando mais restrito também devido à dificuldade de fala. Por onde eu vou começar na minha terapia? Eliminando essa questão orgânica, então realmente ele fez a frenectomia novamente, tentando melhorar essa questão auditiva, mas é uma disfunção tubária, não tem muito o que fazer, a não ser esperar o desenvolvimento, ou trabalhar assim com o otorrino. E aí na minha terapia, primeiro, é uma criança que tem um perfil sensorial muito mais retraído. Então o primeiro passo na terapia motora de fala é você conhecer o perfil sensorial do seu paciente, porque você não vai chegar na terapia já mostrando para ele como fala, dando demanda de fala para ele, porque se ele é uma criança que ainda está nesse perfil mais sensorial, mais retraído, você vai ser invasiva com essa criança. Então esse paciente meu, eu precisei fazer muito mais uma terapia de linguagem, mostrando que ele é capaz, potencializando o tempo de atenção conjunta, de compreensão, e com isso eu vou vendo a fala dessa criança. E aí eu vou dando orientações aos pais também, lembrando que ele já fez a frenectomia, então eu já vou incluir na minha terapia estratégias no que tange a parte de articulação e de motricidade oral, junto com a linguagem. E aí, o que eu observei? Realmente é uma criança que tem pausa no meio das
das palavras e de uma palavra para outra na extensão da frase. Como que eu sei isso? Por meio de filmagens. Quando a gente está em terapia, a gente precisa filmar, tá? Principalmente nessa parte da fala. Por quê? Porque nós não vamos já chegar aplicando testes e protocolos. Essa criança não tem capacidade ainda para responder, é invasivo. Então a gente vai buscando o repertório de fala dessa criança na terapia de linguagem. Nós vamos fazendo uma sessão terapêutica diagnóstica, certo? Então, conforme eu fui fazendo as filmagens, eu fui vendo realmente essas pausas. Lembrando que essas pausas entre as palavras é um sinal determinante e que diferencia o diagnóstico de apraxia do diagnóstico de um atraso motor, de uma disartria que está muito mais relacionada com a execução e não com a parte da programação e transcodificação desses sons a nível de palavra. E na parte da representação fonológica a gente tem o transtorno específico aí dos sons. Então, eu fui fazendo a terapia com a criança de linguagem e filmando. E aí eu vi que realmente tinha essa pausa e que, realmente pode ser uma apraxia. Só que aí é uma criança que foi criando estratégias adaptativas para se comunicar, porque tinha uma questão orgânica, tem uma questão auditiva. E quando ele fala mais pausado, dá para entender melhor, certo? E aí eu observei que havia um reforço positivo do ambiente para essa criança falar pausado. Então, sempre que ele queria expressar o pensamento dele ou falar, a família pedia para ele falar pausado. Então, houve um reforçador positivo ou potencializador desta dificuldade de falar quebrado. Então, dentro da minha estratégia, que ainda está dentro da linguagem, para eu buscar o repertório dessa criança, eu preciso quebrar isso, eu preciso mostrar para a família o quanto que não pode falar silabado. A gente precisa falar prolongando, a gente precisa respirar, certo? E também não é falar para a criança, calma, respira, porque junto com isso a criança, como ela começou a se potencializar no desenvolvimento da linguagem, começou a vir hesitações na fala, começou a vir a questão da gagueira. Mas na questão do desenvolvimento motor de fala, as crianças que têm um transtorno, elas podem apresentar também alguns sinais de gagueira. Só que aí a gente precisa saber qual vai ser o momento da gente mudar a nossa terapia, ou então a gente precisa ficar atentos à questão de hereditariedade, se tem gagueira na família ou não, mas nesse caso não tem. Então, está associado a esse desenvolvimento motor também, certo? Só que essa criança potencializou na linguagem. Então, peraí, é muita coisa para trabalhar. Por onde eu vou começar? A gente já começa a ficar doidinhas, né? Então, primeiramente, é um passo de cada vez. Eu já poderia querer tudo da linguagem e da fala dessa criança? Sim, mas é uma sessão de cada vez. As sessões vão ser construídas. Então, se eu construo uma boa sessão de linguagem, essa criança vai falar, essa criança vai ter uma motivação, uma razão para que se comunicar comigo na terapia. Com isso, eu vou vendo a fala dela e criando estratégias junto com a linguagem. Então, eu orientei a família que não é mais para falar pausado, criei as estratégias que vocês já viram aí no meu feed, que é prolongar a vogal, que é respirar, e aí a gente usa os recursos facilitadores para isso. Essa criança já melhorou muito. Qual foi o primeiro sinal de que a gente viu que melhorou? Frustração diminui praticamente zero. A maior dificuldade que essa criança tinha era de lidar com a frustração de não conseguir se comunicar. Então, o nosso primeiro objetivo era essa criança se motivar mais a se comunicar, se frustrar menos, porque aí ela falaria mais e ela iria praticar mais essa fala e iria se desenvolver mais na parte motora de fala.